Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E, fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Josué, capítulo 11. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Azor. E ele mandou mensageiros aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sion e Aksaf, aos reis da região montanhosa ao norte, aos do vale do Jordão, ao sul do lago da Galileia, e aos da planície e do litoral, perto de Dor. Também enviou mensageiros aos cananeus dos 2 lados do rio Jordão, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos jebuseus da região montanhosa e aos heveus, que viviam ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Eles foram com todos os seus soldados, um exército com tantos homens quanto são os grãos de areia da praia do mar. Tinham também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis juntaram seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué: Não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você aleijará os cavalos deles e queimará os seus carros. Assim Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa perto do riacho de Merom. E o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até a grande Sidom e Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa, a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Josué fez como o Senhor havia mandado. Aleijou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra.
Então Josué voltou, tomou a cidade de Azor e matou o seu rei. Nesse tempo, Azor era o mais poderoso de todos esses reinos. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e os seus reis. Matou todos, conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre ruínas, a não ser Azor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com o gado dessas cidades. Mas todas as pessoas foram mortas. Não ficou ninguém vivo. O Senhor tinha dado essas ordens ao seu servo Moisés. Moisés as deu a Josué e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região sul, toda a terra de Gozém, as planícies de Judá, o vale do Jordão e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Essa região ia desde o Monte Alaque, perto de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon. Josué matou todos os reis desses lugares nas guerras que fez por longo tempo contra eles. Nenhuma dessas cidades fez acordos de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde moravam alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos e mortos, sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas. Em Hebron, Debir, Anabe e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e destruiu as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel. Somente alguns continuaram a viver nas cidades de Gaza, Gate e Asdote. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e a deu aos israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte a cada tribo. E assim a guerra acabou. Josué, capítulo 12. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão e ocupado as suas terras. Essas terras iam desde o vale do Arnon, subindo o vale do Jordão, até o Monte Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, o rei dos amorreus, que vivia em Esbom. O reino dele começava em Aroer, na beira do vale do Arnon e na metade do vale, e ia até o rio Jaboque, na divisa da região de Amon. Esse reino ia até a metade de Gileade. Do lado leste do vale do Jordão, o reino de Seom começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Gesimote, a leste do Mar Morto, e ia até o sul, ao pé do Monte Pisga.
Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos reféns. Ele morava em Astarote e Edrei. Do reino dele faziam parte o Monte Hermon, Salca e toda a região de Bazã, até a divisa com os Gesuritas e Maacatitas, e também metade de Gileade, até as terras de Sion, rei de Esbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis das terras que ficam a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos, para serem delas para sempre. Faziam parte dessas terras a região montanhosa, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Nessa terra moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Orma, Arade, Líbina, Adulã, Maquedá, Betel, Tapua, Éfer, Afeca, Lazaron, Madom, Azor, Sinron, Merom, Axaf, Taanaque, Megido, Quedes, Joquenião, na região do Carmelo, Dor, no litoral, Goim, na Galileia, e Tirsa. Ao todo, 31 reis. Jó, capítulo 26. Então Jó, em resposta, disse: Bildade, eu estou fraco, sem forças. Como você me ajuda e me consola. Como você é bom para dar conselhos e gastar a sua sabedoria com um ignorante como eu. Quem foi que o ajudou a dizer essas palavras? Quem o inspirou a falar assim? Os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. Para Deus, o mundo dos mortos é aberto. Não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Ele prende a água nas nuvens e elas não se rasgam com seu peso. Ele cobre a cara da lua cheia, estendendo sobre ela uma nuvem. Deus separou a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar. Quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu, elas se assustam e tremem de medo. Com o seu poder, Deus dominou o mar. Com a sua inteligência, derrotou o monstro Raabe. Com o seu sopro, Deus limpou o céu e com a sua mão matou a serpente fugitiva. Mas essas coisas são apenas uma amostra, um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder?